tarde. Então, continuando a programação da Primavera de Museus, a gente tem hoje uma palestra sobre museus, economia criativa, cultura, né, com a Luciana Guilherme. A Luciana é doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento da UFRJ, RJ com Minas Gerais, enfim, vocês entendem, né? Ela é consultora em economia criativa. Ela trabalhou no MINC entre 2011 e 2013, na Secretaria de Economia Criativa, e ela é professora na Fundação Getúlio Vargas, no MBA em Bens Culturais, e ela ministra a disciplina Cultura e Economia Criativa e Desenvolvimento. Bom, Luciana, fica à vontade e bem-vinda. Muito obrigada pela presença. Olá. Boa tarde. Sejam muito bem-vindos. É isso aqui, né? Deixa eu só olhar, porque assim, meu óculos, gente, ele serve para longe, para perto ele me atrapalha. Deixa eu ver aqui. Gente, assim, primeiro eu queria agradecer, né, o convite de Mônica. Assim, estou super feliz de estar aqui. Esse tema economia criativa ainda causa muito interesse, seja porque as pessoas já conhecem e gostam, ou porque acham interessante o fato de haver uma economia que seja criativa, né? A palavra economia já é tão dura naturalmente e acaba criando, às vezes, uma certa resistência quando a gente fala no campo cultural. A gente fala dos setores culturais, né? Dos artistas, dos produtores de cultura, dos agentes de cultura. Muitas vezes a palavra economia soa muito mais com algo mais predatório do que desenvolvedor, né? Eu venho, na verdade, de uma formação na área de gestão, mas não sou artista. E aí as pessoas falam assim, mas por que você foi se meter nesse assunto? Eu falei, porque a família toda é de artista. Quem não é artista trabalha com cultura na minha família. Então, a gente ou está de um lado ou está de outro, né? E a economia em si, ela não é um problema, né? A economia ela tem a ver, a origem etimológica da palavra economia tem a ver com administrar a casa, né? Então, assim, como é que você administra a casa, que pode ser a sua casa, pode ser o seu bairro, pode ser a sua cidade, pode ser o estado ou o país, né? Administrar a casa envolve uma série de decisões e recursos que são necessários para que a gente possa desenvolver essa casa e ter qualidade de vida. Então, a economia, necessariamente... Opa, já estou eu aqui. Menina, espera aí. Será que eu estou apertando errado? Ops, espera aí. Pessoal, ficou muito... Eu peguei a marca de vocês aqui do museu e eu tinha colocado em marca d'água. Aí ficou muito forte, por isso que está... eu acho que a força, né, como está no museu, ganhou força as cores, por isso que está um pouco difícil de ler. Mas, enfim, vamos lá. Eu acho que tem um ponto que é fundamental. Toda vez que eu falo de economia criativa, eu estava falando dessa coisa da casa e da gestão de recursos e de pensar no funcionamento dessa casa. O recurso da criatividade é um recurso que ele é intangível, é a primeira grande questão. Ele é um recurso que é intangível e ele é infinito. É um outro elemento. Porque a economia tradicional, ela trata de recurso escasso, né? Como é que, diante de recursos que podem acabar e que vão acabar, como é que a gente compartilha, como é que a gente distribui, como é que a gente vai gerir isso? Quando a gente está falando de criatividade, na verdade, a criatividade é um recurso que, quanto mais criativos somos, quanto mais trocas criativas temos, mais criativos seremos. Então, é uma economia limpa, né? Assim, é uma economia sustentável. Ela parte, e ser criativo é solucionar problemas, é ter ideias inovadoras, é partir para um processo que, no caso da cultura, a criatividade se faz no próprio ato
de criar, né? Assim, o que vale mais numa pintura, por exemplo, vai ser a criação do pintor. Não é a tela, não é a moldura, não é a tinta que ele gastou. Existem recursos materiais, mas esses são os que menos importam. Então, essa economia criativa, ela se baseia, primeiro, um elemento fundamental é nesse recurso infinito, nesse recurso simbólico, que tem uma força de representatividade para a gente, né? Que pode ter relação com a nossa identidade. E eu diria que não é nem a nossa identidade, nós temos identidades. Eu não gosto muito desse termo identidade, né? Tem tanta discussão. Se a gente for entrar aqui nas discussões antropológicas sobre o conceito de identidade, a conversa vai ser longa. Mas o que é importante é que essa criatividade está associada a desenvolvimento. Eu peguei esse trecho, muitos já devem conhecer, o Amartya Sen, né? Que é um pensador, um teórico do desenvolvimento, que ele fala que o desenvolvimento ele está muito além do crescimento econômico, no sentido quantitativo. Né? Historicamente, o desenvolvimento é pensado na perspectiva quantitativa. Você diz assim, o que é um país desenvolvido? É um país que tem um PIB, uma produção interna bruta gigantesca. Essa é a medição do desenvolvimento dos países. Do século XX, basicamente, foi por aí. E aí, na hora que se comparava países e países, vamos supor que a gente pegasse 2 países, um extremamente ditatorial, sem liberdade, um regime extremamente duro, que tivesse um PIB de 1 bilhão. Estou aqui chutando qualquer valor. E a gente poderia pegar um democrático, com liberdade de expressão, e o PIB também alcançar 1 bilhão. É o mesmo desenvolvimento que esses 2 países têm? Não, né? Eles têm o mesmo resultado econômico. Mas, quando o Amartya Sen ele fala de desenvolvimento, e esse trecho é de um livro dele que se chama Desenvolvimento como Liberdade, ele diz que desenvolvimento está associado à liberdade, o que eu adoro, né? Estou usando isso no meu doutorado. E ele fala assim, o desenvolvimento tem de estar relacionado, sobretudo, com a melhora da qualidade de vida que levamos e das liberdades que desfrutamos. Expandir a liberdade que temos razão para valorizar não só torna a nossa vida mais rica e mais desimpedida, mas também permite que sejamos seres sociais mais complexos, pondo em prática nossas volições, interagindo com o mundo em que vivemos e influenciando esse mundo. Então, liberdade é poder escolher o que a gente acha bom para a gente, não é o que o outro acha bom para a gente. E a criatividade, e isso casa muito com outro autor que eu sou apaixonada desde que eu fui lá para o Ministério da Cultura, quando a gente foi estruturar a Secretaria da Economia Criativa, que é o Celso Furtado, que é um economista que foi ministro da Cultura, foi o primeiro ministro da Cultura nos anos 80, e que disse assim, cultura é vetor de desenvolvimento. E depois o Gil, um tempo depois, falou, cultura não pode ser tratada como a cereja do bolo, que é uma visão muito superficial de cultura, né? É só o momento da festa, nada contra a festa. A gente até falou um pouquinho antes de festa. O Brasil é uma riqueza nas suas festas, né? Nas suas expressões, e gera muita economia em torno da festa. Mas cultura é muito mais profundo, né? E vocês conhecem o Plano Nacional de Cultura, onde a cultura tem a dimensão simbólica, cidadã e econômica. Não dá para pensar a cultura sem o casamento dessas 3 dimensões. E o desenvolvimento passa por uma mudança que vem uma mudança interna, né, de percepção de mundo. A cultura faz isso. A gente está no espaço de museu, né? O quanto o museu contribui com essa educação, que não é a educação formal da sala de aula, mas é uma educação que a gente estava passeando aqui no museu mais cedo, né? Como os professores adoram os museus, que podem ajudá-los a tornar muito mais palpável e mais claro o que significa aquilo que ele está falando na sala de aula, que às vezes fica uma distância, né? Que está no livro, que não quer dizer muita coisa. Ou que acha até num site, mas não tem muita profundidade. Então, pensar em economia criativa é pensar numa economia... Opa, lá vou eu de novo. É pensar numa economia que está associada ao desenvolvimento. Né? Vocês lembram quando teve a Rio+20 aqui, né? Foi agora em 2012? Foi, 2012. Quando teve a Rio+20, uma das grandes discussões da Rio+20 era desenvolvimento. O que é desenvolvimento?
E a questão da sustentabilidade sempre foi muito forte, né? O que promove, quais são as dimensões do desenvolvimento? Se falava, existe uma dimensão ambiental, econômica e social. É assim que estava colocado. E aí a gente fala assim, e o cultural? Na época, eu era do Ministério e a gente falou assim, olha, existe um quarto pilar do desenvolvimento. A cultura não pode estar dentro do social, nada contra o social. Mas, na hora que a cultura é entendida como uma parte do social, ela vira secundária. E aí, o que tem se discutido é a cultura ela não só não é secundária, como ela é transversal ao econômico, ao ambiental e ao social. A cultura é impacto econômico, porque tem a ver com as formas da gente viver e trocar e se desenvolver. Hoje a gente fala muito de economia colaborativa, não é, gente? Tem um monte de gente com várias experiências super interessantes. Aqui em Caxias, em Duque de Caxias, tem um case, que eu sou fã, viu? E que estou me organizando. Depois da minha qualificação lá do doutorado, que é semana que vem, eu vou vir conhecer o Gomeia. Vocês conhecem o Gomeia, né? Acho que inaugurou agora. Foi, esses dias. Eles tinham me convidado para a inauguração. Aí eu falei assim, gente, não vai dar, porque eu tenho a minha qualificação e eu vou participar do evento e vou estar no workshop. E eu não posso ter mais uma agenda nessa semana, mas eu quero conhecer. Eu achei, assim, quando eu conheci os meninos, as meninas do Gomel, eu fiquei super encantada, né? Porque você vê um grupo de pequenos produtores, de pequenas empresas da área da cultura que falaram, olha, cada um sozinho fica muito fraco, mas vamos se juntar, né? E onde é que a gente vai se juntar? Vamos para um galpão. Aí, olha, o galpão está acabado, o galpão, né? Vamos fazer um crowdfunding, vamos fazer um financiamento coletivo. E as pessoas acreditaram na ideia e contribuíram. E está reformado, e ou foi inaugurado ontem ou anteontem. Eu acho que foi essa semana que foi inaugurado, né? Eu quero muito ir lá visitá-los. Por quê? Porque eles entenderam que, se cada um está sozinho, está mais fraco, e eles podem trabalhar conjuntamente. Então, tem um outro elemento da economia criativa, que é a colaboração, é a rede, né? E aí, por isso que eu botei criatividade e inovação, envolvendo o que seriam esses pilares do desenvolvimento. Porque a criatividade é fruto da cultura, não é? E a inovação é fruto da criatividade. Se a gente for pensar nas conexões. E aí vem sempre uma pergunta, né? A economia criativa, então, é produto ou processo? Porque, assim, como produto, é você dizer o seguinte, é a economia dos setores da cultura ou daqueles setores que não são tipicamente culturais, mas que se alimentam da cultura. Vou dar um exemplo. O designer não é uma linguagem cultural, né? Não é uma linguagem artística cultural, mas o quanto o design se alimenta da cultura, né? O quanto agora, né, a gente pega quantos jovens estão desenvolvendo os jogos digitais. O que um jogo digital, se não um conteúdo audiovisual? Hoje, a indústria de games, gente, gera muito... O faturamento da indústria de games é muito maior do que a de cinema. Aí você fala assim, mas como assim, né? Porque tem questões da tecnologia ligado a games, até a questão de fazer downloads e tal. Mas quais são as historinhas? Cada jogo tem uma historinha, não tem? Não tem um roteiro? Não tem personagem? Não tem elementos estéticos que têm a ver com a história daquele personagem? Só que aí tem um fato interessante, aproveitando aqui esse exemplo de games, que eu gosto de sempre ir indo e voltando, viu, gente, com os cases, porque eu acho que a gente concretiza mais. Vocês já ouviram falar da Campus Party, né? Que é aquele grande evento que, sei lá, 10 dias de nerds enlouquecidos, de desenvolvedores de games que acampam lá, né? E vão mostrar uns aos outros os games que estão desenvolvendo, os aplicativos. É uma coisa louca. É super legal. Só que eu fui numa Campus Party há uns anos atrás. Quando eu cheguei lá, eu fui ver uns games, né? Lógico, fui passear, fui ver como é que estava o negócio. Gente, a maior parte dos games ou era de corrida, né, de algum carro, de alguma coisa, ou era de um guerreiro medieval, é sempre um guerreiro com uma espada, com escudo, tal, tal. Ou o game é de uma guerra, né? Alguém quer matar alguém, que tem que invadir, que tem... Quer dizer, eu estou sendo bem, a grosso modo, criando uma síntese, mas não havia muitas variações do tema, era mais ou menos por aí.
E daí, quando eu fui falar com o pessoal lá de games, eu falei, olha, vocês são geniais, vocês são inteligentes, vocês são incríveis. A capacidade de vocês de desenvolver coisas novas, isso aí não tem, é indiscutível. Agora, meu povo, vocês falam mais do mesmo. Vocês estão fazendo o mesmo jogo que o cara da Europa está fazendo, que o cara de qualquer lugar está fazendo. Vamos pensar as histórias que a gente tem aqui no Brasil, os mitos que a gente tem aqui no Brasil, as lendas que a gente tem no Brasil, e que não estão nesses jogos. Por que não faz um jogo? Eu vi um filme há uns anos atrás, não sei se alguém viu, faz tempo esse filme, que se chamava Besouro. Viu esse filme? Muito legal, né? Que fala de uma lenda, né? É em cima de uma lenda, e os orixás aparecem todos. É uma coisa muito interessante. Eu fiquei pensando, por que vocês não criam um jogo sobre o besouro, hein? É um personagem incrível da nossa cultura, não é? Aí eu estava em Salvador, olha como as coisas mudam e melhoram muito, apesar de outras coisas que nem são tão boas assim, mas, enfim. Eu estive em Salvador em novembro do ano passado, porque eu estou envolvida numa pesquisa nessa área de economia criativa, e fiz um grupo focal com uns 8 desenvolvedores de games. E tinha um dos meninos lá que disse assim, o meu jogo se chama Cangaceiros. Eu achei o máximo. Eu não acredito. Me mostra o teu jogo. Ele foi estudar Lampião, o cangaço, as volantes, que era a polícia que perseguia, a região da Caatinga. Ele criou todo um roteiro do jogo em cima do cangaço. Ele está terminando o desenvolvimento desse jogo. Ele já na internet você encontra cangaceiros, mas ele ainda está aprimorando mais esse jogo. Mas é genial. E ele trabalha a guerra, é o bem contra o mal. Toda aquela história ali se repete, mas com elementos nordestinos tão interessantes, desde a roupa, desde o cara não vai comprar uma espada medieval, ele compra o facão, entendeu? Ele vai comprar, né, a espingarda, sei lá, aquelas armas que eram ali da época do cangaço, e a caatinga, que ele pode se cortar. É muito interessante, né? E um outro disse assim, pois o meu jogo, o nome é O Hambúrguer contra o Acarajé. Aí eu virei assim, hambúrguer contra o acarajé. Aí eu fiquei curiosa. Eu falei assim, mas o que te inspirou a fazer um jogo do hambúrguer contra o acarajé? Ele falou, é a Copa do Mundo. Chegou aqui na Fonte Nova, né? O baianinho dizendo assim, rapaz, eu vou lhe dizer, viu? Aquele jeitinho, né? Chegou o cabra lá da FIFA, aqui na Fonte Nova, e disse, não pode vender acarajé, porque vai queimar os turistas. Como assim? Vai turista o ano inteiro para Salvador e ninguém se queima, né? A verdade é que o McDonald's não queria. E aí gerou uma grande confusão, a Associação das Baianas de Acarajé entrou na jogada, virou uma grande pressão popular e falou assim, acarajé nada feito. E aí passou até acarajé. Aí ele falou, eu vou criar um jogo. Acarajé contra o hambúrguer, é um barato. O acarajé é bem bonitinho, assim, o hambúrguer também. Eles lutam para ver quem é o melhor, né? Porque, e ele estava dizendo, é o nosso hambúrguer, né? Feito de feijão branco, é o nosso hambúrguer. Então, assim, você começa a ver uma coisa que tem humor, né? Que tem um elemento da identidade cultural. É o simbólico que faz a diferença. Jogo tem em qualquer lugar do mundo, mas acarajé só tem na Bahia, né? Só na Bahia não, porque a gente come o acarajé aqui, se quiser. Mas nasce de lá, né? Vem de uma tradição, o que é maravilhoso. E aí, quando a gente está falando dessa criatividade, quer dizer, tem um produto final que é gerado, eu crio, eu produzo, eu distribuo, né, para o consumo e tudo. Mas tem um processo de como a coisa é feita. Porque música é música desde sempre, não é? Mas o quanto o processo de criação e produção de música se transformou nos últimos anos, por conta das tecnologias. O quanto hoje ninguém ganha mais disco de ouro, nem disco de prata, nem de diamante. Isso não existe mais, isso é século passado, não é? Hoje é ringtone de ouro, né? É quanto mais downloads que foram baixados de uma determinada canção. Então, as dinâmicas mudam. Ainda que o produto seja o mesmo, as dinâmicas mudam. Então, a economia criativa trata de sustentabilidade, né? Se relaciona com criatividade e inovação. É produto ou processo? É produto e processo. Não é excludente, não.
né? Eu acho até que o nosso conhecimento foi muito pautado em ser uma coisa ou outra. Hoje em dia, em tempos complexos e pós-modernos, é uma coisa e outra. Não existe ou, né? Existe o e. É isso e aquilo também. Não é só uma dimensão. E aí, esse conceito é o conceito da UNCTAD. Para quem não conhece, a UNCTAD é a Conferência para o Comércio e Desenvolvimento das Nações Unidas. Assim como tem a Unesco, né? A UNCTAD é uma das áreas da ONU, mas só que o foco da UNCTAD é comércio, né, e desenvolvimento. E, em 2008, eles resolveram criar um primeiro relatório de economia criativa do mundo. Assim, vamos medir uma economia criativa no mundo, vamos ver o que essa economia tem gerado. Porque, no mundo de cultura, onde a dimensão simbólica e subjetiva é muito forte, é difícil a gente convencer, inclusive, os políticos, né, e os gestores de algo que a gente diz, eu acho que é bom, eu acho que é importante. Sim, me dê números. Ixi, não tem números, né? Esse é um desafio que a gente tem. Mas aí eles pensaram assim, vamos pegar, então, informações de vários países para tentar ter uma aproximação, porque nem todo país tem esses dados, alguns têm menos, mas vamos ter uma ideia do que isso significa, né? E se percebeu que essa economia é a que mais cresce, comparada com vários outros setores de indústria tradicional. No Brasil, emprega mais que a indústria automobilística. E vocês sabem como a indústria automobilística teve IPI zero durante quantos anos? Para aquecer a indústria, né? Cadê os nossos descontos tributários, né, nas nossas áreas? Né? Então, quando a gente está falando disso, não tem um conceito fechado, viu, gente? A gente não vai. Eu não estou aqui nessa conversa com vocês dizendo assim, este é o conceito de economia criativa. Existem conceitos, e conceitos que são construídos também de acordo com a realidade dos diversos países. Se eu estou na Austrália, se eu estou na França, se eu estou na Inglaterra, nos Estados Unidos ou no Brasil, ou no Chile, em Santiago, eu tenho realidades bem diferentes, eu não posso tratar da mesma forma. Mas algumas questões são comuns, porque é um conceito que é baseado em ativos criativos, é o que a gente estava falando, né? E que corresponde a um conjunto de atividades econômicas baseadas em conhecimento, com uma dimensão de desenvolvimento e interligações cruzadas em macro e micro níveis da economia. A gente pode pensar numa situação macro mais ampla, que envolve grandes instituições, né, que envolvem investimentos e fomentos e políticas que são muito estruturantes. Legislação é uma visão macro, não é? Imagina vocês o que o pessoal do audiovisual sofre na hora que tem que comprar equipamento fora do país. E ele paga o imposto igual a qualquer um de nós que pode não ser profissional do audiovisual, só que a gente não trabalha com isso. Por que esse profissional não pode ter esse desconto? Porque isso gera economia, isso gera trabalho, não é? Então, isso é uma dimensão macro, por exemplo, né? Agora, a dimensão micro é a relação 1 a 1. As possibilidades que a gente tem de negociar, de trabalhar uma postura mais empreendedora, de gerar mais autonomia nos nossos negócios. Eu lembro de um professor meu que dizia uma coisa que eu sempre gostei. Ele dizia assim, gente, emprego falta, mas trabalho não, né? Trabalho tem para sempre, certo? Agora, a questão é como é que eu transformo isso em algo que possa ser sustentável. Tem essa questão também. O emprego é você depender de alguém que contrate você. Aí é uma história mais longa. Mas como é que a gente pode se articular para além dos empregos, né? E isso tem sido feito muito mais no Brasil do que já foi feito antes. Um outro ponto que eu acho interessante é que funde fronteiras entre a economia da cultura e do conhecimento, reunindo nos seus produtos e serviços arte, cultura, ciência e tecnologia. A gente está no museu, né, da ciência e da vida, né? E é um equipamento cultural. Isso tudo está integrado. A gente não separa. Eu acho que a grande questão do ser humano, a gente desenvolveu muito os últimos 500 anos separando as disciplinas, e isso foi legal, valeu por um tempo, e isso é bacana, mas a gente tem que ser interdisciplinar. Ser criativo pede diversidade, né? Em tempos de intolerância, isso é um problema, não é? A gente precisa da diversidade. A diversidade é que gera criatividade, né?
pressupõe novos pilares de competitividade, assentados em valores e ideias que se transformam em marcas, patentes, softwares, design, conteúdo, imagens e narrativas. A questão, por exemplo, de direito de propriedade intelectual, isso é bastante debatido, vocês sabem, né? Os Estados Unidos, por exemplo, é um país que é extremamente protecionista e duro nessas questões de marca e patente. O Brasil já tem um discurso de equilíbrio, de acesso. O nosso marco civil da internet é super inovador. Nós somos incríveis também, viu, gente? Às vezes eu escuto tanto discurso de que nada dá certo no Brasil que a gente vai ficando tão desesperançado, dando uma tristeza. Mas tem muita gente bacana que tem feito coisas muito de vanguarda, né? Então, assim, até que ponto eu protejo, porque tem que haver proteção, não vai ser proteção nenhuma, mas o acesso, o museu é um espaço de acesso, né? Como é que eu crio sem repertório? É impossível ser criativo sem repertório, né? A gente cria a partir dos vários repertórios que vão sendo construídos, pode ser no cinema, pode ser no museu, pode ser no teatro, pode ser em conversas na rua, né? Uma ocupação numa praça, nos livros que a gente lê. São tantos caminhos de repertório, mas isso precisa ser pensado. Como política, é importante isso ser pensado, né? Para que isso fortaleça e desenvolva o país. Estimula a geração de renda, criação de emprego, exportação. Por exemplo, como esse é o conceito lá da UNCTAD, eles falam muito emprego, porque está muito ligado a países desenvolvidos. A gente fala de trabalho. Nós somos muito mais micro e pequenos, nós somos empreendedores individuais, não é isso? É o pequenininho. O Rio, por exemplo, estava conversando com o pessoal do audiovisual, num grupo focal, e aí eles diziam assim: o Rio tem uma grande vocação para o audiovisual. A Globo é no Rio, não é? Mas o cara falou: mas isso é ruim também. Isso é bom, isso é péssimo. Eu falei: como assim é bom e é péssimo, né? Eu provocando o cara. Ele falou: bom, é bom porque, de qualquer forma, a gente tem as produtoras e a gente presta serviço para o grupo. Então, a gente faz muitas coisas. Mas, na questão da produção independente, a gente fica descolado. A gente tem pouquíssimas possibilidades. A gente precisa crescer enquanto produtor independente, porque a gente não quer estar só prestando serviço para a Globo. A gente quer desenvolver os filmes que a gente acredita. A gente quer produzir conteúdos que não necessariamente vão estar na tela grande, mas, né? Hoje a gente fala de multiplataformas. Fala de transmídia, né? São tantas palavras, né? Tantas palavras que acontecem. Um amigo meu é da transmídia, ele diz assim: cara, um filme vira um jogo, que vira um livro, que vira roupa, que vira não sei o quê. É um mundo, né? A gente tem suportes que comunicam conteúdos. O museu, cada vez mais, eu vou estar sempre aqui batendo a bola com o museu cada vez mais tem incorporado novas linguagens. Saindo da visão do antigo museu, que tinham peças que eram expostas e que as pessoas iam andando lá e observando. Mas, na hora que o museu começa a criar experiências sensitivas, né? Experiências táteis, interação, né? A gente estava falando há pouco sobre aquela exposição. Qual foi no museu? No Museu Histórico, né? Que a pessoa entrava e colocava uma venda nos olhos e era guiado por um cego. A exposição toda você não enxergava nada. Aí você fala assim: como assim, né? Uma exposição que você não enxerga nada. Não, é tátil. Você é guiado numa outra linguagem, numa outra expressão. Você trabalha quantos elementos aí? Inclusão, né? Educação, estimular outros sentidos. Você passa conteúdos que não seriam passados se estivesse enxergando, né? Então, isso é uma riqueza e um desafio dos museus de estarem cada vez mais próximos, né? Abrange aspectos econômicos, culturais e sociais, isso nós já falamos, né? Falamos da questão da propriedade intelectual e turismo. Como o turismo cultural é importante, não é, gente? Estamos numa região, nossa, falamos disso também agora há pouco, Rio de Janeiro, né? Tanta gente falando assim: puxa, o grande Rio, né? O Rio de Janeiro, que tanto investimento em petróleo, tanto investimento
né, nas questões dessa indústria da energia, né, de fármacos. Nada contra, gente. Essas indústrias são importantes, a gente precisa de petróleo, né? Mas colocar todas as fichas nisso não é suficiente. Uma riqueza cultural, uma diversidade que a gente tem nessa região, a gente podia estar muito melhor. E investir em cultura não é só ter edital, não é só ter, né, patrocínio, isso é pouco. A gente tem que pensar em infraestrutura, a gente tem que pensar em segurança. Eu tenho uma amiga que é diretora do Teatro Zé de Alencar, lá em Fortaleza. Não sei se alguém já foi aqui em Fortaleza. O Teatro Zé de Alencar é um teatro que foi inaugurado em 1910. Ele é muito bonito, muito bonito. Lindo e ninguém vai. À noite. Morre de medo. O centro é vazio, não tem quase ninguém. As pessoas têm medo de parar o carro, de ser assaltado. Alguns já foram mesmo. Não é só ter medo. Acontece. Então, quando você está falando de uma política que vai trabalhar a economia criativa e que tem uma relação de um equipamento cultural como esse com o entorno, essa relação com o entorno envolve uma integração de políticas. O museu sozinho, com a sua direção, sua gerência, não dá conta de todas as dimensões, mas precisa se articular com essas outras dimensões para que seja uma ação integrada, né? Aquele caso das bibliotecas de Medellín, né? Vocês devem conhecer que como mudou a realidade sociocultural e econômica em Medellín. Criaram as bibliotecas nas favelas, um problema gravíssimo no país de tráfico de drogas, uma violência, era o país mais violento da América Latina, gente morrendo assim no meio da rua, uma coisa louca. Lógico que não foi só isso, mas também foi um processo de mudança total. Eu vi um especialista em segurança pública aqui do Rio falando, que eu adorei ele dizer isso. Eu falei, esse cara pensa mesmo, né? Ele disse assim, segurança pública não é só uma questão policial de repressão. Segurança pública, uma tenda de circo com atividades culturais com os jovens, protege muito mais a população do que qualquer outra coisa. Você dá sentido às pessoas, você dá caminhos, você dá possibilidades outras. Né? A cultura tem uma externalidade de transformação das pessoas que é muito grande. Né? E aí é uma opção de desenvolvimento que demanda respostas de políticas inovadoras e multidisciplinares, que é o que a gente está falando aqui agora. Então, vamos rápido. Aqui são setores... Eu falo para caramba, né? Vou correr agora. Então, aqui, gente, são setores, tá certo? Que estão contemplados. Vocês, no caso dos museus, estão aqui no primeiro, Patrimônio Natural e Cultural. Né? A gente tem os espetáculos, celebrações, as artes visuais, artesanato, livros periódicos, audiovisual, mídias interativas, design e serviços criativos. Ali, o turismo, esporte e lazer estão relacionados. Né? São setores que não são tipicamente culturais, nem tudo do turismo vai ser dessa ordem, nem tudo do esporte. A gente falou aqui da nossa Olimpíada e da Paralimpíada, o que foi a abertura e o encerramento dessas festas. Né? É uma relação direta. As relações com educação, capacitação, registro, memória e preservação, a importância dos equipamentos culturais, os materiais de apoio, né? A questão da educação. E aí vai em cima das questões do patrimônio cultural intangível, que envolve as tradições, e tem um patrimônio cultural intangível relacionado com aqueles outros setores. Essa aqui é mais ou menos uma linha do tempo, tá, gente? Não tem tudo, porque tudo é muita coisa, mas assim eu coloquei alguns marcos. Essa discussão de economia criativa nasce na Austrália em 94, onde se define. O primeiro-ministro da Austrália toma uma decisão política de que a cultura vai ser o vetor de desenvolvimento do país, vamos trabalhar a criatividade como uma base de desenvolvimento do nosso país. Depois, no Reino Unido, se cria uma secretaria de indústrias criativas, lá eles usam mais essa terminologia das indústrias. Né? Aí vou pegando aqui rapidamente Singapura, Hong Kong, Nova Zelândia, que foram muito em cima das mídias digitais, mais do audiovisual e mídias digitais. O Brasil, aquela conferência que eu falei para vocês, que aconteceu em 2004. A Índia, a China, e aí Brasil, andando mais rápido, tá, gente? Vou deixar o material com vocês. E a secretaria que foi criada em 2012,
Acho que os últimos anos estão bem animados aqui, né, no Brasil, porque foi criada em 2015, é extinta, e depois o MINC é extinto esse ano, depois o MINC é recriado, e depois cria uma Secretaria de Economia da Cultura. É uma loucura, né? Eu estava dando aula na FGV, foi engraçado, para não dizer triste, né? Mas assim, eu estava apresentando essa linha do tempo na semana que acabou o MINC, né? Eu, gente, extinguiu o MINC, e todo mundo assim, meu Deus. Na outra semana eu botei, voltou. Aí eu falei, bom, cenas dos próximos capítulos, vamos acompanhar. A gente tem que estar junto, vamos ver as políticas, vamos acompanhar. E vamos cobrar, como sociedade civil. Aqui são alguns dados econômicos, eu não vou me demorar muito, mas é só para vocês terem noção de aquele esforço da UNCTAD de entender quantitativamente o impacto dessa economia. Gente, 624 bilhões de dólares em 2011 não é pouca coisa, né? Não é pouca coisa. E tem um dado também muito interessante. Naquela crise econômica de 2008 nos Estados Unidos, enquanto os outros setores, tudo gerando desemprego, os setores criativos estavam criando oportunidades. Então, acaba sendo um contraponto muito interessante, né? E esse programa Europa Criativa, que a Europa, vocês sabem da crise da Europa, né? A situação da Europa hoje é muito difícil. A Europa não é besta nem nada, com toda aquela riqueza, aquele patrimônio deles, tem que investir. E a gente pode não ter aquele patrimônio edificado que eles têm de 500 anos, de 1000 anos, não interessa, mas a gente tem uma diversidade cultural que eles não têm. Quando a gente vai analisar isso. Ixi, é porque está no PDF, não está? Está no PowerPoint, porque sumiu, gente. Tinha um gráfico aqui. Estranho. Eu acho que está no outro gráfico. Está no PowerPoint, mas... Então, vamos botar o PDF, porque eu acho que desconfigurou. É isso que acontece. Esses computadores são loucos, né? Mas, enfim, eu posso adiantar aqui também alguma coisa. O que acontece? Quando você vai ver no Rio de Janeiro, eles têm a Firjan fez um cálculo da média de remuneração da economia criativa no Brasil. O Rio está em primeiro lugar. Aí você fala assim, e a média é uns 4 mil e tanto. Aí, uma vez eu apresentei isso, e um cara falou, pô, mas eu não ganho 4 mil e tanto. Aí eu falei, é o problema da média, porque a média você pega 10 mil, soma com 100 e divide por 2, né? Então, a gente não tem uma visão real. Então, aí mostra um dado interessante da evolução do que seria esse PIB criativo brasileiro. Quer dizer, a gente, em 2013... 2,6% do PIB do Brasil é fruto desses setores. Isso é um elemento muito significativo. Agora, imagina que tem uma economia informal que não está aí. A meu ver, eu acho que a gente talvez chegue a 5%, 6%, viu? Pegando a economia informal, porque tem uma super economia informal. Pode passar. Aqui é participação de empregados criativos no total de empregados do Estado. O Rio aqui está em segundo lugar. Então, imagina que, no total de pessoas trabalhando no Estado, o segundo lugar é dos setores culturais e criativos. Não é pouca gente. Olha a vocação do nosso Estado para essa economia. Pode passar. Vamos para o próximo. Essa é a remuneração média mensal. Olha, o Rio aqui teve, inclusive, um crescimento de 2004 a 2013. Pode passar. E esse é um dado da FGV de consumo cultural. Vocês estão vendo que aqui, aquele cinzazinho mais escuro é o consumo cultural ligado à área de patrimônio, que envolve museus, que envolve os equipamentos culturais. Esse 1,403 bilhões. Audiovisual é muito forte, porque o audiovisual ele tem essa vantagem por ser digital. A gente pensar hoje o streaming, né, os vídeos on demand, Netflix da vida. Então, você tem o cinema tradicional, mas você tem várias plataformas hoje que geram consumo cultural, e aí envolve também TV por assinatura, né? Então, dá um pacote pesado, né, de consumo. E aí, gente, são os princípios. Quando a gente estava lá em Brasília, que fez essa grande discussão, a gente disse o seguinte: ok, temos uma economia criativa que tem sido tratada no mundo,
mas a gente precisa pensar uma economia criativa que leve em consideração aspectos do Brasil. Então, o primeiro aspecto é a diversidade cultural. A diversidade cultural tem que ser um princípio dessa economia criativa. Um museu, por exemplo. O museu, ele tem uma política cultural, não é? Ele tem uma política, ele pode trabalhar uma política de economia criativa? Pode. A diversidade cultural, ela é insumo e ela é resultado, não é? Ela alimenta a criação, como ela também se transforma, porque cultura não é estática, ela é dinâmica. Então, é importante valorizar, proteger, promover a diversidade das expressões culturais para garantir essa originalidade, sair dessa mesmice, deixar do jogo ser sempre o medieval e ter o orixá no jogo, mas a gente, na verdade, tem que usar no bom sentido, né, essa riqueza que a gente tem. Sustentabilidade ambiental, social, cultural e econômica. Eu vou ter que ser mais rápida, né? O tempo já está bem apertadinho. Tá. A inovação, como eu falei, inovação como produto e processo, e a inclusão. A economia criativa, se a gente pauta a inclusão como um princípio, você não está favorecendo só os grandes. Você não vai fortalecer quem já está fortalecido. Um país de micro e pequenos, onde a maior parte das pessoas no Brasil, isso não é só no setor da cultura, trabalha em micro e pequenas empresas, né? A maior parte das pessoas estão trabalhando em pequenos negócios. Se você não pensar em inclusão, você está sempre fortalecendo a grande indústria. E desenvolvimento não pode ser só de uns. Um desenvolvimento concentrador, o que adianta, né? E, eu estou passando aqui, não sou eu mais que está passando. Espera aí. Esse já vimos, não? Já vimos. Pode ir para frente. É porque voltou. Vamos para frente. Pronto. Esse exemplo eu acho interessante. Eu trouxe lá do Espírito Santo, porque eu fui fazer uma consultoria para a Secretaria de Cultura do Espírito Santo, e eles conseguiram um dado muito interessante, que diz que, para cada criativo que desenvolve a sua atividade produtiva, profissional, tem 3 pessoas que não são dos setores criativos, mas que geram oportunidade de trabalho. Então, se você tem um artista, tem um advogado, tem a pessoa que trabalha com marketing, tem a pessoa que está cuidando de gestão financeira. Então, nunca é um só. Imagina o que é fomentar essa economia. É você replicar. Porque você está criando possibilidades. Nenhum produtor cultural, nenhum criador vive sozinho. Ele vive num arranjo de profissionais. Ele precisa da segurança pública, que é como a gente estava falando. A gente pega um carnaval, como nós temos aqui. Imagina um carnaval sem segurança pública, sem saúde, né? Sem toda uma outra estrutura de pessoas que está envolvida e que estão movimentando isso. Sem um restaurante, e aí vai, né? Sem o hotel. Então, esse dado eu achei legal, porque ele demonstra o potencial de crescimento, inclusive, de outras áreas. Então, o que acontece? Todo e qualquer setor, gente, pode ser da música, pode ser o sítio histórico, arqueológico, né? Eu fico pensando em 7 cidades, a Serra da Capivara, né? Está passando por um momento tão difícil. O que aquele lugar não poderia ser potencializado, casando com o turismo, com 1000 possibilidades de desenvolvimento local e regional, né? Mas o ciclo da criação, produção, circulação, distribuição, fruição e consumo está presente em todos. Uma coisa que eu tenho pensado muito, que eu estou querendo alterar esse desenho, porque eu adoro desenhinhos, você já deve ter notado, né? Eu adoro esqueminhas gráficos, é que eu vou colocar aqui, antes de criação, acesso. Acesso à informação, acesso à cultura, acesso. Essa fruição e esse consumo não é só do público final, mas é do artista, é do criador. Ele precisa ter acesso para desenvolver repertórios, né? Vocês estão vendo que, no entorno desse ciclo econômico, apareceram 5 desafios que têm a ver com o que a gente está falando. O primeiro é da produção de informação e conhecimento. Na área de museus, o IBRAM fez um bom investimento nisso. Eu acho que a área de museus é uma área que está, inclusive, numa situação melhor em produção de dados do que outras áreas. O IBRAM tem dados da economia museal, porque você pode falar economia criativa, mas você pode falar economia museal, economia da música, economia do audiovisual, economia da dança, né?
Eu diria até que, em vez de falar economia criativa, a gente deveria falar economias criativas, porque são modelos e realidades bastante diferentes. Você pegar o artesanato e pegar o game é bem diferente, né? Então, mas todos, sem exceção, em graus diferentes de dificuldade, vão ter como desafio a produção de informação e conhecimento. E por que é informação e conhecimento? Porque ter só informação não é suficiente, né? Informação, para virar conhecimento, ela tem que ter aplicação. Você pode ter um monte de dados e aquilo não significa nada. Como é que eu transformo aquela informação em algo que pode gerar alternativas e possibilidades para o desenvolvimento, por exemplo, da gestão museal, né? Pensando as dimensões ligadas ao seu entorno, a sua relação com a cidade, né? A sua função educativa, a todos os seus processos que vocês, muito mais do que eu, conhecem, né? Então, esse é um dado interessante. O segundo, fomento a empreendimentos criativos. O fomento não é só dinheiro. Às vezes, a gente usa muito a palavra fomento como financiamento, quase como um sinônimo. Fomento é financeiro, mas é técnico. Não adianta também ter recurso e não saber como aplicar o recurso. Vocês sabem o quanto de dinheiro já foi devolvido por algumas secretarias de cultura, algumas eu estou sendo legal, mas muitas no Brasil têm equipes frágeis, que têm dificuldade de execução de orçamento, acaba chegando no final do ano, não conseguir executar e devolve dinheiro, e a demanda cultural existe. A gente sabe disso. Então, recurso financeiro é importante? É, mas o recurso, em termos de conhecimento técnico, assessoria, apoio, para poder desenvolver a sua atividade, isso também é fundamental. O terceiro é a formação dos profissionais. A formação pode ser tanto do artista, como pode, e aí é onde, na verdade, o nosso ponto mais frágil não é nem do artista, não que a educação é sempre importante, mas assim, é a gestão, é a parte técnica, é a parte dessa dinâmica desse funcionamento econômico mais amplo, dessa rede que envolve tanta gente trabalhando junto, né? Como é que eu garanto que isso vai funcionar? O quarto são os marcos legais. Falamos de alguns exemplos aqui. Existem. Por que está ali criação e adequação? Porque existem alguns marcos legais que estão aí, mas não estão adequados. Eles têm que ser ajustados. Um exemplo que todo mundo reclama no campo da cultura é a Lei 8666, não é? Por quê? Porque a Lei 8666 ela é necessária? É, dinheiro público, tem que ter controle, tem que ter fiscalização, tudo isso está correto. Mas é uma lei que nasce de obras públicas, não é? Ela foi criada nessa perspectiva de obras, de engenharia. Agora, imagina pegar isso para a cultura e usar os mesmos critérios. A gente tem grandes problemas nesse sentido. Isso cria problema tanto para o gestor público, como... Às vezes inviabiliza, às vezes não dá nem para começar. Porque, quando você olha e fala, eu não vou conseguir prestar conta disso. É isso que acontece. Né? O pessoal dos pontos de cultura estava com um problema danado. Por quê? Porque existem pontos de cultura que estão no interior e tem uma informalidade muito grande, e ele contrata o seu fulano, a dona Maria, o seu Zé, eles não têm CNPJ, eles não têm como emitir nota fiscal. Aí você começa a ver o seguinte: eu tenho que ter uma legislação que leve em conta as características do campo, mas, ao mesmo tempo, o campo também não quer dizer que vai parar desse jeito. A gente pode desenvolver o campo para ele se institucionalizar, para ele ter mais estrutura. O que não dá é para forçar uma barra, né? Então, a adequação é muito importante. Agora, em outros casos, precisa criar mesmo. Criar mesmo. Tem várias profissões hoje que não existem. Você fala, como se elas existem e não existem? Elas existem na prática, mas elas não existem juridicamente. Você pega lá a classificação brasileira de ocupação, não existe DJ. Não existe youtuber, né? Porque agora são os youtubers. Não existe. Ah, mas eu trabalho com isso, ganho dinheiro com isso, faço um monte de coisa com isso. É, mas você não existe. É louco isso, né? Então, assim, é preciso que haja uma atualização, na verdade,
disso, né? E, por último, a institucionalização de políticas de economia criativa, que, num plano federal, agora a gente vai observar o que é que vai acontecer, né? Vamos todos estar atentos, mas vários estados têm trabalhado com isso. O Rio de Janeiro é um estado que trabalha com economia criativa já desde 2008, 2009, né? Antes mesmo da criação da secretaria, foi criado um núcleo de economia criativa dentro da Secretaria de Cultura. Pernambuco já vem trabalhando de várias formas. Vários lugares a gente tem visto iniciativas interessantes. Pode passar. E aqui, por último, é a questão do território e dos setores. Eu posso pensar numa lógica só setorial e posso pensar numa lógica só territorial. Eu sou sempre a favor do I, e não do OU, né? Se eu penso um território, se tem uma vocação naquele território, que pode ser potencializada, se eu posso pensar nas articulações dentro desse território, para tanto a profissionalização, né, a ampliação das redes, o museu aqui em Duque de Caxias. Tenho certeza que a equipe está aí já com seus planejamentos, pensando em 1000 articulações de como se relacionar com a cidade, com as escolas, com as instituições. Sozinho ninguém faz nada, né? Sozinho ninguém faz nada. Pode passar. E aqui é um dado da área de museus, tá? Peguei um dado em branco. Quer dizer, é importante a gente. Vocês sabem mais do que eu. Não estou querendo ensinar nada para vocês, mas só chamando a atenção em cima do que a gente está conversando. A questão das externalidades fortalece o turismo, amplia o processo educativo informal, cria novos espaços de lazer e leitura, promove qualidade de vida, cria oportunidades de emprego, gera fortalecimento local de micro e pequenas empresas setoriais. Olha tudo que o museu pode gerar. Não é a atividade principal dele, mas o fato de existir, de se articular, de mobilizar. Aí vai ter alguém que vai vender comida e vai ter alguém que vai estar no entorno desenvolvendo atividades que têm a ver com esse museu. Passando. Vou acabar agora. Ela já falou assim, ó, chegou. Mas é só, pode passar. Isso aqui é o ciclo, no caso do museu, tá? Pode passar, vamos passar rápido. Aqui é uma análise que eu achei bem interessante, que tinha sido feita sobre os museus no Brasil. Esse é um dado de 2011, né, falando das dificuldades, das questões orçamentárias, que é uma questão, eu acho que é geral, mas que pode passar. O que a gente vê é que as questões ligadas a uma sustentabilidade financeira, lógico, se é um museu público, se é um museu ligado a uma iniciativa privada, a gente tem várias modalidades, mas existem algumas estratégias que têm sido usadas para gerar receita, quer dizer, desenvolver parcerias público-privada, resguardando o interesse de ambas as partes, incentivar parcerias entre poder público, entidades de direito público como o CIPs, OS, disponibilizar espaço do museu, aí é a lojinha, é o café, né? Eu sempre digo, se não tiver onde comer, ninguém fica, vai embora, né? Tem que ter onde comer. Você aguenta pouco tempo e vai embora. Café, eu acho que é default de museu, né? Tem que ter um lugar de comer. Assim como tem que ter banheiro, né? São coisas básicas, tem que existir, né? E as lojinhas, você pode... Ela não só gera um comércio, no sentido de estar vendendo alguma coisa, mas o ideal, inclusive, é que essas lojas de museu, e as boas lojas, são aquelas que trabalham com produtos que têm a ver com o que é trabalhado no museu, né? Você não vai estar vendendo uma coisa que não tem nada a ver. Você trabalha com designers que vão estar tratando da temática. Se é o museu da ciência e da vida, né? Se é o museu de arte contemporânea, se é o museu... Cadê esse conceito nessa lojinha? É importante que isso esteja integrado, né? E aí vai, pode passar, que agora eu acho que eu já estourei todos os minutinhos, né? É isso, gente. Eu espero ter contribuído aí um pouco com vocês, com as reflexões, viu? Estou aberta aqui para pergunta. Obrigada. Essa galera que está aqui, todo mundo é do museu, é gente de casa mesmo. E aí a gente fica sempre assim, ai, cadê o público que vem de fora e tal, se martirizando.
Não estou mais, não, porque eu acho que quem tinha que ouvir isso era a gente mesmo, entendeu? Não é não? Eu acho que foi muito enriquecedor para a gente, como equipe de museu, te ouvir. É claro que a gente queria um auditório cheio, gente de todos os setores e etc. É muito mais rico. Mas, assim, eu estou passando por cima de todos os protocolos, já estou te convidando para voltar. Em outra oportunidade, a gente vai dar um outro jeito, porque tem muita gente que precisa ouvir essa palestra sua. E, enfim, muito obrigada. Quem tem Eu que agradeço. Eu sou o Fred, trabalho aqui no museu. Queria agradecer, achei a palestra muito boa. Eu tenho 2 perguntas, são mais genéricas. Assim. Eu vi que naquele slide onde você define o que é economia criativa, um dos tópicos era que era uma fusão de atividades que incluía ciência e tecnologia. Sim. No entanto, no slide anterior, onde você definia os eixos de desenvolvimento, e aí você defende que cultura tinha que ser eu não vi, por exemplo, uma esfera para a ciência. E, na ciência, tem muito dos mesmos problemas que você descreveu para a área de cultura. Sim. Como essa questão da economia e de um produto que não se esgota, porque você gera conhecimento. Verdade. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso. E a segunda pergunta é que você fala, né, voltando de novo a essa questão da economia criativa e da falta de escassez e tudo, mas assim, o que eu vejo é que esse conceito ele está totalmente subordinado a uma definição mais ortodoxa, vou dizer assim, de economia. E a primeira coisa que rui, por exemplo, quando você tem uma crise econômica, como a gente está passando agora, um exemplo claro foi isso que eles voltaram atrás, de eliminar aquelas matérias, incluindo artes. E disseram que foi um engano. Foi um engano, claro. Como a reforma trabalhista foi um engano também. Então, eu vou dar um exemplo concreto. Estava numa discussão de Facebook, que a crítica foi por que contrataram Santiago Calatrava para fazer o Museu do Amanhã? E por que não tentar fazer algo com os arquitetos, uma competição, brasileiros e tal? E a resposta de um economista, que é um cara que não é um economista assim, é um top, faz conselheiro da ONU, não sei o quê. Mas e o custo de oportunidade de não sei o quê, entendeu? Eu tive que falar para ele, mas vem cá, você acha que, por exemplo, criar um Museu da Manhã, o prédio não devia conversar com a proposta temática do museu, conversar com o entorno? Por que tem que ter um Museu de Santiago Calatrava em todas as áreas de porto renovadas do mundo? Sim. Então, é isso que eu estou falando. A economia criativa e a associação da economia com cultura funciona, mas aí tem um problema, a primeira coisa que rui. Então, como é que isso é tratado? Você acha que isso acontece mesmo? Não, ótimas perguntas. Na verdade, assim, a gente vem discutindo esse conceito de economia, primeiro economia da cultura, né? Porque o conceito de economia criativa ele emerge do conceito de economia da cultura, né? Só que o de economia da cultura ele se restringia mais a setores tipicamente culturais. O de economia criativa ele se expande incorporando outros setores de base cultural, mas trabalhando também essas questões de processo, de processos de inovação e tal. A gente está, na verdade, num debate, e os economistas, existem muitos que nem reconhecem a economia da cultura e a economia criativa como importante. A gente sabe que é uma conquista, é uma disputa aí de visão de mundo, né? O modelo hoje que a gente tem no Brasil ainda é extremamente tradicional, uma visão industrial, como eu estava falando. É extrativo, é da commodity, não se percebeu mesmo ainda essa potência do que a gente poderia ser, né? Essa questão de trazer o arquiteto de fora, isso é um traço cultural brasileiro, aquele exocentrismo, né? Tudo que é bom é o que vem de fora. Isso é tão antigo, né? Isso é tão ultrapassado. E, ao mesmo tempo, tão atual. Mas eu digo assim, era para ter superado, mas não é, porque a gente sabe que as mudanças culturais são longas. O que está havendo hoje com essas temáticas que estão chegando é justamente questionar esses modelos, né? É dizer assim, olha, esse modelo não está dando conta. Esse modelo tradicional é extremamente concentrador,
Ele é um modelo que não tem gerado um desenvolvimento sustentável, né? Concordo com você, que naquela parte eu apresentei um modelo que foi discutido na Rio+20, né? Onde vem uma discussão da cultura como quarto pilar. Ciência e tecnologia deveria estar lá. Como falavam, não, mas a cultura está dentro do social. Aí alguém pode dizer, não, mas ciência e tecnologia está dentro do econômico e está dentro do... Alguém diz que está dentro de algum lugar. Ok, a transversalidade existe. Quando a gente diz que quer que o nome esteja destacado, é porque sabe que ele não está sendo considerado como prioridade. O destaque do nome é chamar a atenção para ele mesmo, né? O Brasil, se não investe em cultura, ciência e tecnologia, a gente está muito mal das pernas, né? Eu agora, nesse meu processo aí no doutorado, eu tenho lido o Celso Furtado e tem um livro dele que é bem legal, que é Criatividade e Dependência Industrial. E aí ele vai falando desse processo de industrialização do Brasil. Porque, se a gente fosse apegar só a vocações originárias, a gente seria agrário, né? O Brasil foi um país agrícola durante muito tempo. A industrialização é um processo mais recente. Só que o processo de industrialização do Brasil foi extremamente importador de tecnologia e de ciência e tecnologia. Então, ele chegava... O que a gente faz? A gente importa os produtos inovadores que foram produzidos em outros países. Talvez a gente faz uma engenharia reversa, mas a gente não tem uma autonomia e um investimento direcionado para explorar a nossa própria criatividade, a nossa geração de conhecimento com a mesma potência, né? Que poderia ter. Então, quando eu penso em economia criativa, eu penso nesse... Tinha até ali no conceito, né? É um encontro de cultura, ciência e tecnologia. Não é só isso, só aquilo outro. É uma visão multidisciplinar mesmo. Senão, a gente não vai para frente. Acho que eu vou botar da próxima vez mais uma bolinha, porque isso aí já é invenção minha, colocando para chamar a atenção. Eu acho que isso aí é um elemento importante. Eu acho que eu falei um pouco das duas questões, né? Eu acho que realmente a importação de modelos, porque na hora que toda a região portuária, que se promove um resgate, digamos assim, você chama o mesmo cara que fez em várias cidades, isso é importação de modelo. Quando eu trabalhei no Ministério, que a gente foi pensar uma política de economia criativa, a primeira coisa que a gente falou é: não vamos importar modelos. A lógica do desenvolvimento local e endógeno é levar em conta as nossas capacidades, a nossa capacidade de criar, porque nós conhecemos o lugar onde habitamos, a gente sabe das nossas questões. Então, se a Inglaterra foi bem-sucedida com políticas de indústrias criativas, que é como eles denominavam, e a gente não quis usar esse termo, porque, no primeiro momento, ia ser Secretaria das Indústrias Criativas. A gente falou assim, não, porque a visão industrial é uma visão muito setorial e concentradora. É isso que tem sido feito nesses países desenvolvidos. O que a gente quer discutir é a economia, porque a economia envolve múltiplos atores. E, se envolve múltiplos atores, você fortalece o sistema, e não um, nem dois, nem três. Você começa a desconcentrar, né? E eu acho que isso vai rebatendo em qualquer coisa aqui no Brasil, que a gente tem essa mania do de fora. E agora a gente, aproveitando a história da Olimpíada e da Paralimpíada, a gente faz um evento de abertura que é maravilhoso, feito só com gente daqui. E vamos comparar com a abertura da Copa. Vocês lembram? A abertura da Copa foi horrorosa. Contrataram uma estrangeira, foi uma menina de fora, que mal conhecia de cultura brasileira. Foi horrível, né? Foi de uma pobreza terrível, uma pobreza cultural, uma pobreza simbólica. Não representou o país ali, naquele momento, né? Mas é isso. A visão política, a gente está, na verdade, ganhando adeptos para um discurso que enfrente os velhos modelos. Porque esses a gente sabe que não dão conta, né? Não dão conta da nossa realidade. Espero ter te respondido. Bom, eu tenho uma pergunta. Não, senhora, eu que estou com o microfone. Ixi, Mari. Ela é assim, entendeu? Só porque é chefe. Luciana, eu queria saber sobre um conflito que os museus estão vivendo muito ultimamente, que é dois extremos. Um extremo, que é o museu que é aberto para si mesmo e para os seus especialistas,
e ele faz exposição que agrada aos próprios curadores. E, portanto, ele não tem preocupação com a qualidade do público e a quantidade do público. Então, não tem nenhuma forma de controle de números mesmo, ou de pesquisa de público, né, de saber a opinião das pessoas, etc. E o outro lado, que são museus cada vez mais preocupados com o que o público gosta e, principalmente, o quanto o público gosta para refletir no número, né, de público. Então, como é que você vê essa realidade do museu? Eu sinto cada vez mais pressão, né, de um lado quantitativo. Sim. E como que você acha que as coisas vão caminhar? Sua opinião sobre isso. E eu também tenho outra pergunta, que é a questão do preconceito entre as duas áreas, da humanas e na economia, nos números, né? A gente sente muito, assim, eu sinto nos museus uma aversão à preocupação econômica, como se o museu tivesse feito um voto de pobreza e não pudesse ganhar dinheiro nunca, jamais, em tempo Quase uma culpa, né? Uma culpa, né? E, enfim, como é que você vê essas questões? Olha, eu acho que os extremos sempre são ruins, né? Você pensar um museu só para os seus pares, você não está cumprindo sua função de museu. Museu é para a sociedade, né? Então, se eu promovo exposições que só vão chamar os especialistas e todo mundo vai conversar e vai discutir, vai achar lindo, papapá, virou um grupo de estudo ou um grupo de pesquisa que, desse grupo vai ser muito divertido. Mas o museu ele tem uma função com a sociedade, né? E por isso eu acho que trabalhar uma linguagem mais próxima, né? Buscar se modernizar no sentido de ter um código que seja compreensível do público é um elemento fundamental. Eu estava conversando com uma amiga ontem, inclusive, anteontem. Eu estava num workshop lá no SESI Cultural, que eu dei uma aula, e uma amiga estava assistindo também, né? E ela também está ligada a essas questões de museu. Ela me falou uma coisa interessante. Ela falou que fez uma vez uma viagem a Paris, não sei se foi recente, mas ela disse assim: sabe o que eu vi lá? Uma propaganda, uma divulgação de uma exposição que era de um faraó, não sei se era Ramsés, não sei, que eles têm lá uma ala que é do Egito, né? E aí a divulgação era assim, vamos supor que seja Ramsés, tá? Eu posso estar aqui errando o nome do faraó, mas dizia assim, de Ramsés a Darth Vader. Era a divulgação. No Louvre, né? E aí, quando ela viu, ela falou, cara, que máximo, né? E tinha o Ramsés, uma foto do Ramsés e do Darth Vader, né? E a lógica do Louvre era justamente atrair todo esse público Star Wars, que a gente sabe que é um público imenso, né? E fazer uma brincadeira com esses dois personagens, um histórico e um fictício, né? Mas trazendo elementos e gerando uma discussão com vídeo, com uma série de questões interativas que, no final, o pessoal que ia assistir sai entendendo quem foi Ramsés, entendendo o que aconteceu no Egito, e o Darth Vader eles já viram os filmes todos, mas foram lá porque é legal, tá entendendo? Então, assim, o Louvre foi desrespeitado com Darth Vader entrando lá, né? O templo, né, de cultura como o Louvre. Eu acho que é inteligente esse processo, né? Assim, não estou dizendo que o Darth Vader tem que entrar em todo lugar, mas você cria uma linguagem que é atraente e cria uma possibilidade, e ele não está ferindo a essência do que ele está querendo construir. Eu particularmente acho interessante. Talvez algumas pessoas não gostem disso. Mas eu acho que essa lógica, eu passei aqui no museu de vocês e vi algumas exposições, e aquelas ligadas aos esportes, na hora que você coloca a criança ali para jogar, não é? Que vai jogar a bola, que vai jogar vôlei, que aposta a corrida,
você cria um nível de interatividade, quer dizer, você tem um lado que é mais teórico, digamos assim, que é mais informativo, e que tem um outro que é lúdico. O lúdico e o teórico, os conteúdos podem e devem se misturar, né? Tornar o conhecimento como algo mais interessante. Os quantitativos, você falando dessa questão dos quantitativos, isso é um problema. O campo cultural tem muita aversão a isso. Mas tem aversão não é à toa, porque tem muito economista que só vê número. Isso é redutor. Mas ser contra os números também não é bom. Os números, na verdade, nada mais são do que elementos de argumento numa política que a gente tem que demonstrar impactos, que a gente tem que demonstrar como as coisas estão acontecendo. A gente só não pode se reduzir a eles. Eles são ferramentas. Então, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Eu brinco, e o pessoal lá do PEPED, o PEPED é o Programa de Políticas Públicas e Estratégia de Desenvolvimento. O nome é muito grande, né? Então, a gente lá do curso fala, aqui no PEPED. No PEPED, nós temos os economistas, entre aspas, e os mais louquinhos, não é louquinhos, é o pessoal mais aberto, menos heterodoxo. É um povo que se abre a uma discussão mais interdisciplinar. O curso é interdisciplinar, não é um curso propriamente economista. Tem economista, tem geógrafo, tem sociólogo, tem professor da área do direito. A gente tem professores de muitas áreas. Por quê? Porque a gente entende que a economia ela é importante, ela não pode ser esquecida. A economia faz parte da vida de todos nós. Agora, como ela deve ser pensada e como ela deve ser utilizada nos campos, da mesma forma que a gente não pode fazer aquela importação, né, dura, como é que a economia do setor do petróleo e a economia da cultura... Não é a mesma coisa. As dinâmicas são diferentes. Os recursos em um são finitos, no outro são infinitos. O simbólico é o preponderante em um, né? Então, a gente tem que ter essa capacidade de filtrar e ter um olhar que capte a importância do simbólico, a importância do cidadão na economia, certo? Mas também a importância da economia no simbólico e no cidadão. Porque isso faz parte de uma mesma coisa. Agora, a separação foi o que, como diz no Ceará, lascou, né? Lascou, complicou a história. A gente tem que aprender, a gente pode e deve questionar os modelos econômicos e pensar modelos que sejam mais inclusivos, modelos que gerem desenvolvimento de forma mais coletiva. As iniciativas colaborativas da sociedade civil têm ensinado muito a gente isso. A economia solidária, por exemplo, é uma área que cresce muito e que tem muitos grupos de economia solidária que estão trabalhando com cultura também. As trocas, que não são necessariamente financeiras, mas são trocas de serviços, né? Então, as possibilidades estão aí. Eu acho que é uma crítica mesmo. Então, assim, no meu... puxando aqui muito para o que eu tenho refletido ultimamente, quando eu vejo o que o Amartya Sen fala, né, de desenvolvimento, quando eu vejo o que o Furtado dizia da criatividade como esse vetor que gera autonomia, que quebra essa relação de dependência que a gente tem com o outro, onde a gente passa a ter autonomia sobre o nosso desenvolvimento, né? Quando a gente pega Milton Santos, que é um geógrafo, né, um homem incrível, que veio pensar as questões ligadas também à globalização, né, a todo esse processo de massificação de produto, tudo é igual, né? Como é assim? Não é. E cada vez a gente vê como as identidades, como os povos e as comunidades têm necessidade de reafirmar a sua identidade, porque isso reforça a nossa autoestima também, né? Então, são muitos elementos. Eu não vou ter uma resposta para tudo. Estou estudando, estou querendo avançar e compartilhar essa discussão. Eu acho que a gente tem que construir isso junto, né? Mas o museu, eu acho que tem essa função de... Um dos desafios do museu é quebrar o mito do museu como um espaço para poucos, como um lugar que... Não, é um lugar, né? É muito sofisticado o museu, quase ninguém vai para museu, não sabe nem o que é museu, essa é a verdade. Então, a gente precisa se comunicar melhor como museu. O que é um museu? As pessoas têm que reconhecer isso. Ok? Você mostrou um gráfico que tinha depois aqueles 5 desafios, né? Sim.
E eu vi a questão da capacitação técnica dos produtores culturais, né, seja de que linha for, presente em 2 dos desafios. Né? E a gente, na semana passada, recebeu aqui o lançamento de 10 editais da Secretaria de Cultura, 9 linhas distintas. Ontem a gente teve um evento aqui também na primavera, eu toquei nesse assunto também. Você botou claramente, né, que falta um pouco de capacitação nos produtores de cultura para conseguirem os seus investimentos, e a gente, em alguns momentos, já percebeu isso também. A questão da legislação também é um ponto importante, que é um agravante. Inclusive, eu fiquei feliz de ver que, nesse edital, eles procuraram simplificar bastante essa questão da legislação. Mas eu queria que você explorasse um pouquinho nos caminhos que você, em função da sua experiência, consegue vislumbrar para essa questão da capacitação dos produtores de cultura, né, para terem condições de desfrutar melhor dessas oportunidades de financiamento. Olha, esse é um problema, eu diria, nacional, né? Essa dificuldade, quer dizer, essa qualificação, num primeiro momento, se a gente pensar nos esforços de secretarias de cultura, de capacitar produtores ou artistas, que sejam, que se autoproduzem, que acontece muito isso, acaba sendo muito focado na questão da elaboração de projeto, né? Como é que eu elaboro um projeto para concorrer a um edital, para poder ter acesso a esse tipo de financiamento público que está aí e que, às vezes, a pessoa tem uma atividade, um produto cultural incrível, mas não consegue fazer o projeto. Aí não tem nem como concorrer. Eu acho que isso é um elemento importante e que algumas secretarias têm investido nesse tipo de formação. O CCERJ, por exemplo, junto com a Secretaria de Cultura do Estado, fez um curso de educação à distância. Eu participei também nesse curso, né? Eu era professora especialista do módulo de Cultura e Desenvolvimento, Cultura, Economia, Criativa e Desenvolvimento, numa tentativa de ampliar essas discussões, né? A gente tinha 3 módulos e falamos de economia, falamos de cultura, falamos também de lei de incentivo e de uma série de outras questões. Mas um ponto também que é fundamental e que eu acho que algumas outras instituições, além do Estado, têm buscado investir e tentar desenvolver, por exemplo, um SEBRAE tem buscado trabalhar com setores culturais e criativos, focando essa questão da gestão e da produção, né? Ele tem sido um personagem, um ator muito importante, ainda aprendendo também a atuar com esses setores, porque não é pegar o mesmo curso que ele deu para um empreendedor que trabalha no mercado tradicional e pegar e simplesmente trazer para a área da música, para o teatro, para a dança e tal. Ele também está nesse processo de aprendizado e a gente vê, por exemplo, cada unidade do SEBRAE em cada estado do Brasil, alguns têm mais facilidade com um determinado setor, outros com outro. Por exemplo, aqui no Rio, o SEBRAE do Rio tem a Eliana Marinho, que é a gerente de Economia Criativa, do Núcleo de Economia Criativa, e eles têm um trabalho que tem se desenvolvido com bons resultados na área da música e do audiovisual, porque são muitos setores, né? Então, eles vão construindo. Eles lançaram agora, inauguraram o CRAB, que é o Centro de Referência do Artesanato Brasileiro, né, na Praça Tiradentes, que é lindo. Quem não foi ainda, vá, porque vale a pena, é bem bonito, numa perspectiva de pensar um centro de referência que não é só de pesquisa, não que pesquisa seja só, certo? Mas assim, que não se restringe só à dimensão pesquisa ou exibição. Eles querem pensar mercado para o artesanato brasileiro, né? E aí passa a capacitação. Então, a gente tem visto iniciativas nesse sentido de cobrir e de tentar reduzir esse déficit, essa lacuna. Porque não adianta... É importante aprender a elaborar um projeto, concorrer a um edital? Mas isso é uma alternativa de financiamento. Uma coisa que a gente percebe muito forte no campo da cultura é que as pessoas precisam ter uma visão de médio e longo prazo. Projeto é curto prazo. Eu consigo dinheiro, eu realizo o projeto, acabou o projeto, estou sem dinheiro de novo. Isso é horrível. E não dá para ficar vivendo de edital, porque o edital não dá dinheiro para todo mundo. Tem muito mais gente
do que dinheiro no edital. O edital é um dos mecanismos, deve ser usado, deve se buscar essa qualificação, está tudo certo. Mas ele deve ser somado a outras estratégias. A gente falou aqui do pessoal daqui de Duque de Caxias, né? do pessoal do Gomeia, eles foram atrás de crowdfunding, eles não usaram o edital. Então, eles usaram uma estratégia. Agora, lógico, o crowdfunding exige que você tenha um nível de articulação de rede muito interessante. São pessoas que têm uma mobilização na cidade, que conhecem muita gente, as pessoas compartilharam, se ajudaram, criaram uma forma de fazer isso. Agora, o crowdfunding dá conta de tudo? Não. Por exemplo, os bancos oficiais trabalham com microcrédito orientado e muito profissional dos setores culturais e criativos nem sabe que pode pegar um empréstimo até R$14.000, R$15.000, a uma taxa baixíssima, e não precisa nem ser pessoa jurídica, pode ser pessoa física. Aí você fala assim, mas como é que não sabe? Porque a gente precisa, por exemplo, de pensar que tanto o cara do banco tem que reconhecer no profissional da cultura um potencial cliente dele, tomador de crédito, porque muitas vezes o cara não precisa de edital. Ele fala assim, olha, eu preciso de R$4.000 para comprar uma máquina. É isso que eu preciso. E eu compro essa máquina e vou trabalhar, e o dinheiro que eu vou ganhar, eu vou pagar. Não é? Nem tudo é a fundo perdido. Nós temos que trabalhar mitos e resistências de ambos os lados. É o trabalhador da cultura que não deve ter tanto medo do crédito, não tem que achar que tudo tem que ser a fundo perdido. Em alguns casos, deverá ser, sim, porque se você fala de um jongo da Serrinha, o cara não vai trabalhar com bilheteria. É diferente, né? Quando a gente está trabalhando com a tradição popular, é diferente a dinâmica. Mas, em outros casos, dá para fazer. Dá para fazer. Então, assim, são muitas frentes, a gente não vai resolver tudo de uma vez, mas eu acho que, aos poucos, essas qualificações e esses esforços de qualificação que têm sido feitos, seja de um sistema S, seja do poder público, seja de organizações da sociedade civil, porque tem um monte de gente aí fazendo curso, capacitando para essas áreas. Aqui no Rio, a gente vê pequenos grupos que têm se organizado para isso, né, para capacitar as pessoas. E isso vai mudando aos poucos. Mas tem que ter uma profissionalização, porque acabou que o produtor é aquele apaixonado por cultura que foi intuitivamente aprendendo. Eu falo com um, eu falo com outro. É uma pessoa descolada, é uma pessoa que é proativa. Tem que ter esse perfil, né, para ser produtor. Não pode ser uma pessoa acomodada, não. Geralmente, o produtor ele é ligado. Mas só ser ligado é pouco, ele precisa de uma formação que reduza, que crie atalhos, né? Que ele não tem que ficar na tentativa e erro. Então, esses cursos, cada vez mais têm aumentado. Há 10 anos atrás, você não via nada de curso de gestão cultural, de produção cultural. A UF é a primeira graduação do Brasil de produção cultural. É a primeira. Mas, assim, além dos produtores, eu estava conversando uma vez com o pessoal de universidade, dizendo assim, cadê a disciplina no curso de música, por exemplo, que fale de economia da música? Cadê a disciplina no curso de museologia, né, que fale de economia museal? Até que ponto essas disciplinas não deveriam já constar também dessas formações? Né? Eu tenho um sobrinho que ele está fazendo faculdade de música na Alemanha. Aí, eu conversando com ele sobre esse assunto, ele falou, tia, eu tenho disciplina de economia da música, para como a gente monta um negócio, como é que a gente se organiza. Olha que legal, né? É tão simples. A gente não está falando de uma coisa mega genial. Não. Né? Ele tem. Eu falei, por que os cursos de música aqui no Rio não tem? Porque, no Brasil, os meninos estão aprendendo a ser músicos, as meninas também, e estão saindo e vão tentar suas gigs, vão formar suas bandas, e é todo mundo muito intuitivo e tentando fazer através das suas redes, não é? Mas isso precisa ser ampliado, né? Um lado é a formação, que eu acho que é médio e longo prazo, e tem um outro lado que é da assessoria e consultoria, que aí é um fomento técnico, que já é alguém que está preparado para isso e que já vai bater a bola e ajudar. É simultâneo. Os 5 desafios eles têm que ser trabalhados.
para a gente realmente gerar um salto. Aí a gente sai desse potencial e vai para um impacto forte e positivo. Mas isso é a função de cada um de nós. O que é que o museu pode fazer em Duque de Caxias nesse sentido? Com jovens, trazer jovens para conversar sobre esses assuntos aqui, chamar as ONGs da área da cultura para debater isso. Por que não, né? Já que é ciência, né? Que se fala de ciência, se fala de vida, trazer a turma que está trabalhando com essas novas mídias, né? Que tem feito cada coisa incrível. Vamos conversar com eles, vamos debater, vamos pensar em soluções, cria os coletivos. O museu passa a ser espaço também dessas discussões e que eles vão subir, né? Não é isso? Aí a gente fala, olha, a saída é subir aqui para o último andar e vai ter que passar pela exposição toda. Né? Mas você vai tornando o museu a casa desses jovens, a casa dessas pessoas. Porque ninguém tem espaço para isso. Né? O que eu vejo é um monte de gente querendo mudar, querendo fazer as coisas diferentes. Mas onde é que eu vou? Né? Como é que eu encontro? Eu acho que a instituição tem esse poder de falar. Encontra aqui. Olha, eu posso não ter todo o assunto, mas a gente chama pessoas, a gente une, né? A universidade, vocês têm parceria com a UFRJ, né? A UFRJ tem um potão de economia viva que fica ali na Praia Vermelha, né? Ali na URCA, que tem feito trabalhos legais. Eu lembro que eu já participei de um evento com eles. Tem o pessoal do Parque Tecnológico. Tem gente que tem pensado em tanta coisa. Eu brinquei com o povo uma vez do Parque Tecnológico, eu fiquei um tempo lá como bolsista. Eu falei assim, cara, o problema da universidade é que ela é gigante, ela tem de tudo e ninguém conversa. Está cada um no seu departamento. Oh, meu Deus do céu, vamos juntar esse povo, que é isso que vai dar riqueza. Né? E vocês são um espaço que junta. Acho que o museu tem esse perfil também de ser um lugar que junta. Quem sabe, né? Estou jogando aqui, viu, gente? Estou bem metida. Deixando aí uma ideia, quem sabe. Viu? Te respondi? Beleza. E aí, gente? Perguntas? Então tá. Luciana, muito obrigada. Eu que agradeço, viu? Volte sempre. Voltarei. Vamos tirar uma foto, todo mundo? A gente se junta tudo aqui, ó.